Falando em coisas que usamos em um dia quente de verão, espere, não coloque seu boné de beisebol ainda. Preste atenção por 1 minuto e você notará que há um pequeno botão na parte superior. É funcional ou está lá apenas por uma questão de design? Quando as pessoas começaram a usar tecidos para cobrir a cabeça, alguns dizem que o botão era realmente funcional. Como está em cima do boné, onde todos os painéis de tecido se juntam, o botão superior ajuda a manter a coroa do boné unida em uma única peça. Agora, com os recentes avanços no design de tecidos e padrões, o botão é mais uma característica estética. É usado para cobrir o ponto de junção dos painéis de tecido. Seu boné pode não ter um botão, mas você não acha que um boné é mais bonito quando tem um botão? Os discos de algodão têm 2 lados, e se você prestar atenção neles com cuidado, esses lados realmente têm texturas diferentes. Caso você já tenha se perguntado por quê, o lado texturizado é para aplicar maquiagem e o lado uniforme é para removê-la. Leitores de plantão, este é para vocês. A primeira capa, que vem com muitos livros de capa dura, não é apenas para deixar seu livro bonito. Elas também podem funcionar como um marcador. Basta dobrar as páginas que você já leu embaixo do interior da orelha da primeira capa e pronto. Da próxima vez que você pegar sua camisa favorita, dê uma olhada na casa de botão superior. Ela deve ser costurada horizontalmente e todas as outras são verticais. Acontece que a camisa foi projetada dessa maneira, já que o primeiro e o último botões são os primeiros a ser desabotoados ao longo do dia. Então a direção da casa do botão foi mudada para garantir que a camisa ficasse bonita e ajustada antes que você esteja pronto para tirá-la. Atualmente temos tantas variações desta sobremesa incrível que é difícil imaginar que já vivemos sem ela. Você pode encontrar diferentes tipos de sorvete de massa de biscoito, ou até mesmo um bolo de biscoito com gotas de chocolate basicamente em todos os lugares. Mas o famoso cookie só foi inventado após 1930. A história diz que uma mulher chamada Ruth Graves Wakefield estava preparando alguns biscoitos de chocolate enquanto esperava suas visitas. Ela logo descobriu que estava sem chocolate de padeiro, um ingrediente crucial para os biscoitos clássicos. A solução encontrada por ela foi cortar um pedaço de chocolate meio amargo, pensando que acabaria se espalhando uniformemente por toda a massa, dado o calor do forno. As coisas não correram como planejado, mas ei, é ótimo que não tenha sido assim, porque foi dessa forma que ela inventou essa sobremesa moderna que tanto amamos hoje. E falando em lanches populares, a batata chips é ainda mais jovem do que o cookie de chocolate. Bom, pelo menos historicamente. Há muitas histórias tentando explicar como ela foi inventada. Uma delas é assim. Um chefe chamado George Crumb, de Nova York, criou as batatas chips em 1953. Ele decidiu buscar uma solução de culinária diferente, pois um de seus clientes sempre falava mal de suas batatas fritas, dizendo que elas eram muito grossas e meio moles. Então, Crumb criou batatas cortadas em fatias finas e que eram fritas até dourar. As pessoas adoraram o prato e deram as boas-vindas ao primeiro lote de batatas chips de braços abertos. Alguém quer um sorvete? Se a história for verdadeira, em 1904, na Feira Mundial de St. Louis, um dono de uma loja de sorvete ficou sem copos para servir seus sorvetes. Então ele criou um waffle em forma de cone, e o resto é história. Ok, eu admito, balas semelhantes a chicletes existem desde a Grécia Antiga. Então esta não é particularmente uma descoberta revolucionária. Mas o chiclete tal qual conhecemos hoje não surgiu até o final do século XIX. Um inventor americano chamado Thomas Adams queria misturar diferentes produtos químicos para criar borracha. Ele tentou e falhou, aliás, ao brincar com a goma de sapote para o seu experimento, mas acabou criando o chiclete que conhecemos hoje. A goma de sapote ainda é usada para produzir a maioria das gomas de mascar. Em 1800 vivia um homem chamado Jean-Baptiste Joly, que trabalhava na indústria de tecidos como fabricante de têxteis. Como ele criou essa próxima invenção que usamos muito hoje em dia, tem menos a ver com ele e mais a ver com a empregada dele. A história diz que ela acidentalmente derrubou uma lâmpada de querosene em uma toalha de mesa. Em vez de ficar chateado com o tecido danificado, Joly notou que a substância deixou o material mais limpo. Já descobriu? Sim, foi assim que surgiu a ideia da primeira lavanderia a seco. Um feliz acidente, se eu posso dizer isso. Agora, este eu amei. Você sabia que os palitos de fósforo eram inicialmente chamados de luzes de fricção? Ou pelo menos foi assim que seu inventor, um químico chamado John Walker, os chamou em 1826. Um dia, ele acidentalmente raspou um bastão revestido de produtos químicos em sua lareira e percebeu que eles se acenderam e criaram uma faísca.
Inicialmente feitos de papelão, eles foram feitos com talas de madeira e lixa. Na década de 1940, um homem chamado Harry Coover se deparou com uma formulação química que parecia grudar em tudo o que tocava. A comunidade científica na época não deu muita atenção para isso, já que a fórmula não parecia ter muitas aplicações no momento. Foi apenas em 1951 que ele olhou um pouco mais para a fórmula e decidiu reaproveitá-la, junto com um colega pesquisador da Eastman Kodak, chamado Fred Joyner. Eles deram um nome completo adequado, mas você deve conhecê-la pela versão mais curta, a Super Bonder. Vou começar falando de curiosidades de alguns alimentos. É assim, por exemplo, que crescem os abacaxis. Além disso, o abacaxi não é uma fruta que cresce rápido. Ele leva de 16 a 24 meses para crescer até que possa ser colhido. Além disso, uma planta só pode produzir um máximo de 3 abacaxis durante sua vida útil. Fato divertido: cada segmento de um abacaxi costumava ser uma flor. Você já se perguntou por que as berinjelas são chamadas de eggplant em inglês? Bem, provavelmente você nunca viu uma berinjela crescer, então aqui está uma foto. Agora faz sentido, elas parecem literalmente ovos crescendo. Além disso, as berinjelas não são vegetais. Botanicamente são bagas, assim como as melancias. Além disso, elas não vêm só na cor roxa. Existem berinjelas brancas, verdes e até roxas com listras brancas. Você nunca vai adivinhar o que é isto. Parece um buquê de flores, mas são brócolis que ainda não foram colhidos. Essas flores são comestíveis. Os brócolis são conhecidos há pelo menos 2000 anos. Eram a comida favorita dos antigos romanos, mas apareceram na América do Norte apenas na década de 1920. Foram os imigrantes italianos que os levaram para a Califórnia e começaram a vendê-los. Agora, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de brócolis, ficando atrás da China e da Índia. E é nisto que uma alcachofra se transforma se você a deixar florescer. Portanto, uma alcachofra é na verdade uma flor que não floresceu. É também um dos alimentos mais antigos que os humanos conhecem. Você lembra que mencionei que um abacaxi leva cerca de 2 anos para produzir frutos e que uma planta só pode carregar 3 abacaxis ao longo da vida? Bem, uma planta de alcachofra dá 20 alcachofras por ano. A alcachofra é um dos vegetais mais saudáveis quando se trata de antioxidantes. Aqui está uma foto de uma tartaruga dormindo. Muitas delas dormem dentro do próprio casco. É um instinto para se protegerem dos predadores. Ainda assim, algumas tartarugas não conseguem se retrair para dentro do casco e por isso dormem em posições semelhantes a esta. Esses animais são ativos durante o dia e dormem à noite. A quantidade de sono que uma tartaruga precisa depende da espécie. Pode ser de 10 horas a apenas 1. Em média, uma tartaruga tira uma soneca de 4 a 6 horas. O fator mais importante para ela quando vai dormir é encontrar um lugar seguro. Pode ser até sob folhas ou em buracos no chão. Você já viu os pés de um camaleão? De nada. Então, esses carinhas têm 2 dedos no lado interno do pé e 3 no lado externo quando falamos dos pés da frente. Já nos pés de trás ocorre o oposto. Os camaleões vivem em árvores e seus pés os ajudam a subir melhor. Todos nós sabemos da capacidade única deles de mudar de cor, mas eles não fazem isso para se camuflar. Na realidade, a cor depende do humor, temperatura, umidade e luz do animal. Além disso, você sabia que a língua de alguns deles chega ao dobro do comprimento do próprio corpo? Você já viu de perto uma boca de ganso? Eles têm dentes, só que são chamados de lamelas. Os gansos são criaturas muito leais. Não é um mito que um filhotinho de ganso se liga com o primeiro estímulo de movimento que vê após o nascimento. Não importa se é um ganso, uma pessoa ou até mesmo um objeto. Ele permanecerá dedicado a essa criatura ou coisa sortuda ao longo de sua vida. Os gansos também escolhem parceiros para a vida e são muito protetores de sua prole. Se perdem um ente querido, eles ficam de luto. Além disso, se um ganso de um grupo adoece ou fica ferido, outros gansos ficam com ele para protegê-lo e cuidar dele. Este amiguinho fofo é um jacaré recém-nascido, mas não se deixe enganar por sua aparência fofa. Este pequenino já tem cerca de 60 dentes. Além disso, não é o DNA que determina o sexo de um jacaré, é a temperatura. Se os ovos forem postos quando está quente, eclodem jacarés machos. Se eles permanecerem em temperaturas mais frias, então haverá um grupo de fêmeas. Após a eclosão, um jacaré leva 10 anos para amadurecer.
No total, os jacarés vivem em torno de 35 anos na natureza. Além disso, eles não podem viver em água salgada, ao contrário dos crocodilos. Eles não têm glândulas especiais para excretar o sal do corpo. E este aqui é um pombo recém-nascido. Aposto que você já viu milhares de pombos em sua vida, mas provavelmente nunca um recém-nascido. Isso porque eles permanecem no ninho por cerca de 6 semanas, o que é mais tempo do que qualquer outra ave. Quando saem, eles quase parecem pombos adultos, então não é de se admirar que você nunca tenha notado a diferença. Além disso, esses caras são possivelmente os primeiros pássaros domesticados pelas pessoas. Eles também são especialistas em navegação, podem encontrar seu caminho de volta para casa a mais de 2.000 quilômetros de distância. Isso é mais do que a distância entre Nova York e a Flórida. Acredita-se que os pombos têm um senso inato de direção. Nos tempos antigos, os pombos realmente entregavam correspondência. Esta é a boca de uma vaca. A parte superior não tem dentes, mas uma almofada dental que ajuda a vaca a mover a comida na boca. Além disso, as vacas têm um campo de visão de 330 graus, de modo que pouca coisa pode fugir da atenção delas. Você deve ter notado que às vezes há sulcos nos palitos de dente. Isso é mais higiênico porque quando você o quebra, pode apoiar o palito nele e ele não tocará em nada. Outro recurso de segurança que você encontrará, desta vez no seu carro, é uma aba no espelho retrovisor. Com ela, você pode mudar a posição do espelho para não ter dificuldade se tiver um carro atrás de você com os faróis altos. Então, esta pequena aba ajuda você a controlar o brilho das luzes que vêm de trás. Esse recurso surgiu na década de 1930, mas no início da década de 1970, tornou-se parte do equipamento padrão na maioria dos caminhões e carros. Já viu aquele pequeno orifício no iPhone bem ao lado da câmera traseira? Aquilo é um microfone e ele está lá para que o telefone possa gravar o som enquanto você gira a câmera. Alguns cabos têm um cilindro grosso na extremidade. Ele é chamado de núcleo de ferrite ou ferrita. É um óxido de ferro magnético que interrompe a interferência eletromagnética de alta frequência. Por exemplo, sabe aquele ruído estático irritante que acontece se aproximar muito o telefone de uma caixa de som? Isso interrompe sua ligação, e é por isso que cabos com cilindros grandes são muito úteis, pois evitam isso. Sabe por que quase todas as malas e mochilas têm 2 zíperes? É muito mais conveniente e fácil de abrir dessa maneira. Mas não apenas isso, você também pode prender esses 2 zíperes juntos para manter mais seguras as coisas no interior da mala. Você sabe por que os banheiros em locais públicos como shoppings têm aquele espaço grande na parte inferior da porta? Isso é principalmente para uma melhor circulação de ar. Esse tipo de porta também facilita a limpeza do sanitário e serve para verificar se está ocupado se você estiver na fila. Além disso, se você ficar preso lá e a fechadura estragar, ainda terá por onde escapar. Você pode simplesmente rastejar e sair por ali. Já viu aquela tampinha de plástico na extremidade dos estiletes? E eles também têm marcações, o que indica que você pode usá-los várias vezes, sempre com a extremidade da lâmina afiada. Você pode quebrar a lâmina com essa tampa plástica. Aí então pode mover o controle deslizante e trazer a lâmina afiada para frente. Se você já parou um momento para examinar um carrinho de supermercado comum, especialmente aquela parte dobrável, provavelmente viu aqueles arcos de metal se projetando. Eles são feitos para proteger os itens que você leva no carrinho. Você pode usá-los para pendurar sacolas com itens macios que você não quer que sejam esmagados acidentalmente por produtos mais pesados, como pães, ou para coisas facilmente quebráveis, como ovos. Muitas xícaras vêm com um entalhe curvo na parte inferior. Quando for lavá-las, coloque-as inclinadas na máquina de lavar louça. Dessa forma, a água não vai se acumular e sua xícara favorita ficará completamente seca quando você a tirar da lava-louças. Se você é fã do McFlurry, provavelmente já viu que tem um buraco quadrado no cabo da colherzinha. Ele está ali para que se possa fixá-la na máquina especial que mistura o sorvete e suas coberturas favoritas. A máquina tem uma barra que desliza por esse cabo quadrado e depois mexe bem, e você recebe essa colher para que eles possam minimizar o desperdício durante o processo. Bem legal, né? Uma garrafa de leite normal tem uma cavidade do lado. Uns podem ver isso como uma decisão aleatória de design, mas essa cavidade tem várias finalidades. Uma delas é ficar maior se houver acúmulo de gás. Isso acontece quando o leite está estragado, então você nem precisa experimentá-lo para verificar. Além disso, o amassado está lá para que o frasco não estoure se você o deixar cair acidentalmente. A cavidade permite a expansão desse espaço quando acontece a pressão repentina resultante da queda do frasco. O fio dental.
Claro, ele é importante para a sua saúde bucal e é fácil saber o que você faz com ele. Mas o fio dental também é ótimo na cozinha, pois serve como um cortador de bolo bem preciso, muito melhor do que uma faca comum. A maioria das tesouras de cozinha tem uma abertura serrilhada bem no centro, onde as lâminas e os cabos se encontram. É algo que você pode usar para cortar ervas mais difíceis, como alecrim, tomilho ou cebolinha. Por causa dessa abertura, você não precisa tirar as folhas manualmente, mas despencá-las com um movimento. A maioria dos potes de iogurte de uma porção vem com aquela tampa de papel alumínio, e na maioria dos casos você pode usá-la como colher descartável. Basta retirá-la e, com algumas dobras simples, você terá uma colher perfeita para o seu lanche. Escondida dentro do logotipo Toblerone da montanha está a imagem de um urso de pé sobre as patas traseiras. Isso ocorre porque os ursos são uma grande parte de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o fundador criou o chocolate triangular. Toblerone também é uma brincadeira com o nome da família dona da marca, Tobler, e a família italiana Torrone, para mel e nougat de amêndoa. O espaço abaixo de uma xícara de macarrão existe para proteger a massa durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão intermediária. O alimento não apenas fica mais protegido no copo de isopor, mas também amolece de maneira mais uniforme e rápida. Mesmo que você tenha pensado que o buraco no tubo das canetas esferográficas não tinha propósito, ele tem. É chamado de sistema de ventilação, que ajuda a tinta a fluir com mais suavidade. Dessa forma, uma quantidade uniforme de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua facilmente para a ponta. Não é por acaso que as garrafas de molho de soja têm 2 bicos. O molho é líquido e sai da garrafa rapidamente quando você a vira. A maioria dos amantes da comida asiática admite que o derramou pelo menos uma vez na vida. É por isso que hoje em dia os restaurantes preferem servir molho de soja em recipientes especiais que possuem 2 bicos. Esse design permite controlar a quantidade que irá sair. Basta colocar o dedo em um bico enquanto despeja o molho pelo outro. Se você pressionar com força no bico, o molho irá parar de fluir. E, por favor, não retire o dedo em um restaurante. Vai assustar todo mundo. Você provavelmente notou que os assentos de trens e ônibus são cobertos por tecidos com padrões estranhos. Tem alguma ideia do motivo? Isso ajuda a cobrir quaisquer germes e manchas nos assentos. Quanto mais brilhante a cor e mais estampas houver, mais difícil será para o passageiro perceber qualquer mancha e ficar enojado. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles existem para não chamar a atenção, mas se você olhar, é para tornar tudo menos perceptível. Nenhum ônibus terá assentos brancos lisos, isso é uma garantia. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode deslizar um canudo no lugar, para não ter que segurá-lo até a boca. Esta aba fixa substituiu a do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra dela, não é? Ela pode ser bastante afiada e facilmente descartada, e até uma ameaça para os outros. Hoje você pode colocar seu canudo diretamente lá. Também significa que consegue fazer algumas bolhas e bagunçar como uma criança de 3 anos. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora esse pedaço seja claramente para remendar furos, também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil para testar os ciclos de lavagem antes de colocar a peça de roupa na máquina. As escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por um motivo semelhante ao de algumas terem linhas amarelas nos degraus, impedir que as pessoas se aproximem demais de lugares perigosos, já que nem sempre elas prestam atenção, e às vezes as roupas podem ficar perto do ponto onde o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também pode pegar pedaços de sujeira e evitar que outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Os recipientes para a viagem mais associados a restaurantes chineses são projetados não apenas para levar a comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles funcionam como um prato, pois é possível comer diretamente deles sem se preocupar em lavar a louça depois. Na verdade, foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para uso como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Você já se perguntou por que as moedas têm pequenas saliências ao longo da borda? É um resquício de tempos antigos, quando elas valiam mais.
Os falsificadores poderiam facilmente lixar as bordas para vender como moedas de ouro ou prata e obter algum lucro. As saliências foram criadas para que fosse muito mais fácil saber que uma delas havia sido alterada. Isso não é mais necessário hoje, mas as moedas ainda têm esse estilo alterado. Todos os biscoitos têm furos para garantir que o produto final tenha a textura certa. Esses orifícios minúsculos permitem que o vapor escape para que o alimento não quebre. Se não fossem esses buracos, também conhecidos como dockers, o vapor se acumularia dentro da guloseima e o resultado final poderia ser delicioso, mas com um formato bastante estranho. Os cães gostam de andar em círculos antes de dormir porque herdaram esse padrão de comportamento de seus ancestrais. Não havia camas especiais para cachorros naquela época, então a maioria deles tinha que empurrar a grama alta para fazer uma espécie de local para deitar. Além disso, como bônus, esses movimentos assustavam todas as criaturas à espreita na vegetação. Os donuts são em forma de anel por um motivo semelhante. Se não tivessem buracos bem no centro, a massa sempre estaria mal cozida. A propósito, eles costumam ser associados à polícia, porque na década de 1950, as lojas de donuts estavam entre os poucos lugares abertos até tarde nos Estados Unidos. Era um local perfeito para os policiais pegarem algo para comer e até lidar com alguma papelada durante o turno da noite. Seu jeans é azul por fora e branco por dentro por causa de uma maneira inteligente de tecer o tecido. O fio da urdidura é tingido, enquanto o da trama não tem cor, é apenas branco. Dessa forma, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta necessária para cada peça de roupa. Os trabalhadores das estradas e da construção civil geralmente estão vestidos de laranja porque essa cor brilhante é visível mesmo com mau tempo. Ela é a mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é à toa que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também são desse tom. A placa de pare tem um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-la facilmente, mesmo que por trás. E quando as placas ainda não eram reflexivas, esse formato impedia que as pessoas confundissem a de pare com qualquer outra à noite. Os sonorizadores nas laterais da estrada estão lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam sobre elas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Existem travas magnéticas nas mangueiras de combustível dos postos americanos. Elas são úteis para o caso de alguém sair com o bico da bomba ainda preso ao carro. Se isso acontecer, a trava desconecta a mangueira automaticamente. Isso é constrangedor. A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não se mistura com a água e forma uma fina membrana sobre ela. Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, aparece aquele arco-íris. A alça tripla no galão de combustível está lá para facilitar o transporte por duas pessoas e distribuir o líquido uniformemente. Os galões geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar o combustível. A passagem de ar impedirá que ela derrame, assim não há desperdício de combustível. Além disso, há uma outra vantagem com esse sistema de destampar o menor furo antes de despejar o conteúdo pelo maior. Isso evita que o líquido respingue e se espalhe por todas as suas roupas e pelo chão. Outra coisinha que muitas vezes negligenciamos é aquela ponta nas tampinhas de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou papel alumínio, e abrir com as unhas não é a melhor ideia. A pontinha fura facilmente até mesmo o tubo selado com a maior segurança. Você pode usar a maioria das chaves de fenda junto com uma inglesa para criar mais torque. Basta colocar a chave inglesa no cabo da de fenda. Dessa forma, precisará fazer bem menos força do que antes, e também poderá alcançar áreas de difícil acesso com mais facilidade. As câmeras de segurança são instaladas em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou socorristas. Esses aparelhos realmente ajudam a resolver muitos problemas. Mas por que eles não são instalados nos aviões? A tripulação mantém a ordem lá dentro, mas não poderá fazer nada se algo grave acontecer. Além disso, não há para onde correr em uma aeronave. Durante o voo, as câmeras são inúteis, e depois dele, as palavras dos passageiros são levadas em conta. Então, se as câmeras não servem para nada, por que gastar dinheiro com elas? A água é ótima para limpar coisas, pois tem moléculas triangulares. Elas são formadas por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, H2O, e possuem cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, praticamente como ímãs. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que compõem a sujeira. Muitas casas têm telhados triangulares porque isso permite que a chuva, a neve e folhas caídas deslizem pelo caimento. Se todas essas coisas se acumulassem em cima da sua residência, um dia o telhado desabaria.
Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem ficar escuras. Mas isso é apenas uma ilusão. As finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente e também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas elas forem e quanto mais gotículas de água contenham, menos luz deixam passar e mais escuras se parecem. Uma boa maçaneta é aquela feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Os metais também se livram dos germes muito rápido, em algumas horas. Não, isso não significa que você não precisa lavar as mãos. Os diamantes têm formas muito simétricas para mostrar seu brilho. Inicialmente, as gemas não são tão bonitas. Elas passam por várias etapas de corte e depois se tornam peças elegantes. A maioria das pedras tem uma forma redonda com cantos levemente pontiagudos. Os diamantes brilham mais nesse formato. Por que há 2 furos neste padrão de tomada? O orifício esquerdo é neutro, o direito é positivo, e a entrada abaixo é o aterramento. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo positivo, vai pelo carregador do telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele bolso pequeno no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios de bolso com correntes. Um pequeno bolsinho foi feito para isso. Agora quase ninguém mais usa esse acessório, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno, como um anel lá. Em Londres, há alguns postes que parecem de iluminação pública, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial traduzido é algo como tubos de fedor, e eles são coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos liberavam o ar e os gases explosivos com um mau cheiro para evitar, digamos, consequências indesejadas. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal no meio entre as alças. Eles podem ajudar a quebrar nozes, cascas de siri e outros produtos difíceis. Também dá para abrir frascos e garrafas, ou remover os talos das ervas com a ajuda deles. O couro muitas vezes parece opaco aos olhos, pois está cheio de riscos e arranhões minúsculos. Eles espalham a luz que atinge o material. Quando você cobre seus sapatos com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície fica mais lisa e os raios de luz refletem mais uniformemente. É por isso que o couro parece brilhante. As canetinhas marca-texto são preenchidas com uma tinta fluorescente semi-transparente especial que pode brilhar com pouca luz. Os tons amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que o texto seja visto em uma fotocópia preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcações amarelas e verde claras como muito claras e não as imprimem. Os ímãs são feitos em forma de ferradura porque isso aumenta a força magnética. As cores também importam. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os 2 polos trabalham simultaneamente e aumentam a força de atração. Ok, eu sei que elas podem ser meio frias ao toque, especialmente nos dias de inverno gelado. Mas sabia que as maçanetas de latão realmente têm uma finalidade, além de serem elegantes e brilhosas? Por ser uma liga de cobre, o latão tem propriedades antimicrobianas. Isso significa que ele pode ajudar a acabar com germes e bactérias nocivos, às vezes em até 2 horas. Em áreas de alto tráfego, isso é ainda mais útil. Mas como o latão é muito mais caro do que outros metais, como níquel e aço, quase não se vêem mais esses tipos de maçanetas hoje em dia. Falando em adoráveis itens multiuso, a maioria das chaves de fenda tem um segredinho. Às vezes, elas podem ser deslizadas por uma chave inglesa, ajudando a dar mais torque ao torcê-la. Isso sem falar nos usos quando se trata de parafusos que ficam em locais de difícil acesso. Existe um motivo pelo qual os botões das camisas femininas são para canhotos. Isso não tem nada a ver com moda. Essa prática vem dos tempos em que as camareiras ajudavam as damas a se vestirem, e era mais fácil para elas realizarem o serviço com essa orientação. Ter os botões colocados assim indicava um sinal de riqueza. Então é fácil imaginar por que a prática continuou, embora a maioria das pessoas se vista sozinha hoje em dia. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda.
Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim, você pode guardar esses sachês para outras ocasiões. Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir. Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul. Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Falando em pasta de dente, verifique a tampa da próxima vez que abrir um tubo novo. Você pode ter uma pequena surpresa.
há uma forma de cone pontiagudo dentro da tampa para perfurar o lacre do tubo sem se cortar ou estragar sua unha. Sem falar que é mais higiênico, pois não irá contaminar o produto com germes ou outras bactérias. Sobre os itens da bancada do banheiro, a escova de dente vem com um excelente sinalizador escondido entre as cerdas. Além de deixar a escova mais legal, elas também têm uma finalidade prática. A maioria vem com um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com as brancas. O corante azul vai desaparecendo, sinalizando o momento em que se deve substituir a escova.